Queridos amigos, vamos falar hoje sobre um tema que mais cedo ou mais tarde toca a todos nós. Um tema que muitas vezes evitamos nas conversas do dia a dia, mas que inevitavelmente nos faz refletir sobre o que realmente importa. Vamos falar sobre a última vontade de nossos entes queridos e sobre por que é tão importante cumpri-la. Numa pequena cidade de Ohio, vivia a família Parker. James e Mary viveram juntos por 53 anos. Criaram 3 filhos, construíram um lar aconchegante e fundaram um pequeno restaurante familiar, que se tornou um ponto de encontro querido por muitos moradores locais. Quando Mary adoeceu gravemente, compartilhou com o marido seu último desejo. Queria que o restaurante permanecesse na família, para que suas receitas especiais fossem transmitidas de geração em geração, preservando a memória dos anos felizes que passaram juntos. Após a partida de Mary, a família recebeu uma proposta para vender o restaurante a uma grande rede. O valor era mais do que generoso, e os filhos, impressionados com os números, começaram a se inclinar para a venda. Mas James lembrava-se do desejo da esposa. Apesar das dificuldades financeiras e da necessidade de modernizar o estabelecimento, decidiram manter o restaurante. Hoje, 5 anos depois, o negócio é administrado por sua filha mais nova, Sarah, e nos fins de semana toda a família se reúne lá, incluindo os netos que aprendem a cozinhar seguindo as receitas da avó. Essa história nos faz refletir sobre o quanto são importantes para nós os últimos desejos daqueles que amamos. Afinal, não se trata apenas de cumprir uma promessa, é algo muito mais profundo e significativo. É uma forma de manter o vínculo com aqueles que partiram, de dar continuidade ao seu legado, de transmitir seus valores às próximas gerações. Mais cedo ou mais tarde, todos enfrentamos a necessidade de tomar decisões após a partida de um ente querido. Às vezes, essas decisões são fáceis, mas na maioria das vezes, exigem uma reflexão séria, um trabalho emocional intenso e até mesmo certos sacrifícios. E nesses momentos é especialmente importante lembrar por que estamos fazendo isso e qual o verdadeiro significado de cumprir a última vontade daqueles que amamos. A última vontade dos entes queridos tem um poder especial que toca as partes mais profundas de nossa alma. Não se trata apenas de palavras ou desejos. É uma espécie de ponte entre o passado e o futuro, que nos ajuda a atravessar o período de luto e encontrar novos significados para a vida. Lembro-me da história de Sarah Thompson, de Minnesota. Sua mãe trabalhou a vida inteira como bibliotecária escolar e sonhava em abrir uma pequena biblioteca comunitária, onde crianças de famílias de baixa renda pudessem pegar livros emprestados gratuitamente. Ela chegou até a começar a juntar livros, mas não conseguiu realizar seu sonho. Antes de partir, pediu à filha que continuasse esse projeto. Para Sarah, realizar o sonho de sua mãe foi uma forma de lidar com a perda. Cada livro que acrescentava à coleção, cada passo em direção à inauguração da biblioteca, a aproximava da mãe e a ajudava a sentir sua presença. Hoje, essa biblioteca já conta com mais de 5.000 livros e se tornou um local querido para muitas famílias da região. Os psicólogos observam que cumprir a última vontade dos que partiram desempenha um papel fundamental no processo de superação da perda. Isso nos ajuda a sentir que a morte não rompe todos os laços, que ainda podemos fazer algo significativo por aqueles que amamos. Essas ações nos dão uma sensação de controle em momentos em que nos sentimos especialmente impotentes. Curiosamente, muitas pessoas, ao cumprir a última vontade de um ente querido, descobrem em si mesmas novas habilidades e talentos. Por exemplo, John Miller, da Flórida, nunca teve interesse por jardinagem, mas quando seu pai lhe pediu para preservar o jardim da família com suas raras roseiras, ele não apenas aprendeu a cuidar das plantas, mas também se tornou um especialista renomado em sua comunidade. Agora, esse jardim é um lugar onde ele sente uma conexão especial com seu pai. No processo de cumprir a última vontade, muitas vezes descobrimos que nossos entes queridos nos deixaram pistas para a nossa vida futura. Seus desejos podem abrir novas portas para nós, mostrar um caminho que nunca teríamos escolhido sozinhos. E nisso também reside a sabedoria especial da última vontade. Ela não apenas ajuda a preservar a memória dos que partiram, mas também orienta aqueles que ficaram. Em qualquer situação da vida, é importante lembrar que a lei protege nossos direitos e interesses. E quando se trata da última vontade de um ente querido,
Os aspectos legais desempenham um papel fundamental. A experiência mostra que um testamento escrito não é apenas um documento, mas uma forma de demonstrar cuidado com os entes queridos, mesmo após a partida. Na prática das famílias americanas, há muitos casos em que a ausência de um testamento escrito levou a situações complicadas. A família Brown, da Pensilvânia, enfrentou isso quando sua avó não deixou instruções claras sobre o destino de sua casa. Ela mencionava repetidamente que gostaria que sua neta mais nova vivesse lá com sua família, mas, sem uma confirmação documental desse desejo, surgiram desentendimentos entre os herdeiros. É fundamental compreender que a última vontade registrada em um documento tem um peso completamente diferente do que desejos verbais. Isso é especialmente relevante hoje, quando as famílias frequentemente vivem em cidades ou até mesmo países diferentes. Um testamento escrito ajuda a evitar mal-entendidos e conflitos, preservando a harmonia familiar mesmo em tempos difíceis. A história da família Wilson do Texas é um exemplo ilustrativo. Quando o chefe da família redigiu antecipadamente um testamento claro e detalhado, especificando como distribuir a fazenda da família e sua coleção de carros antigos, isso ajudou seus filhos a manter um relacionamento harmonioso após sua partida. Cada um sabia sua responsabilidade e compreendia a lógica das decisões tomadas. Mas não se trata apenas de bens materiais. Muitas vezes um testamento contém mensagens morais e desejos importantes. Por exemplo, um pedido para destinar parte da herança à educação dos netos ou ao apoio da comunidade local. Esses desejos ajudam a preservar o sistema de valores que foi fundamental para a pessoa que partiu. Ao mesmo tempo, devemos lembrar que um testamento não é apenas um documento legal. É uma oportunidade de transmitir pensamentos e sentimentos aos entes queridos, de expressar gratidão e carinho. Muitos idosos americanos hoje abordam a redação de seus testamentos de forma criativa, incluindo mensagens pessoais para cada membro da família, compartilhando memórias e esperanças para o futuro. A tradição de respeitar a última vontade dos que partiram existe em todas as culturas do mundo. Na sociedade americana moderna, isso não é apenas uma questão de respeito. É um dos princípios morais mais importantes que ajuda a preservar e fortalecer os laços familiares. Não se trata apenas de bens materiais, mas também do legado espiritual que fica após a partida de um ente querido. Um exemplo marcante é a história da família Anderson, de Vermont. Sua relíquia familiar mais preciosa é um antigo relógio de bolso que vem sendo passado de pai para filho mais velho há mais de 100 anos. Cada proprietário adiciona uma pequena gravação, uma data ou palavras significativas. O último dono foi William Anderson, que desejava muito que a tradição continuasse. No entanto, sua filha mais velha, Elizabeth, morava em outro estado e raramente visitava a casa da família. Após a morte do pai, e apesar de sua agenda ocupada, começou a viajar com mais frequência para sua cidade natal e, aos poucos, restabeleceu o vínculo com sua família. Agora, todos os anos, no aniversário de seu pai, toda a família se reúne e o relógio se torna o símbolo central desses encontros. A responsabilidade moral para com os que partiram nos ajuda a preservar o que realmente importa. Pode ser uma receita de família, uma tradição festiva ou até mesmo uma abordagem específica para criar os filhos. Quando seguimos a última vontade de nossos entes queridos, não estamos apenas cumprindo uma promessa, estamos nos tornando guardiões da história da família. Neste contexto, é interessante a experiência da família Clark, de Michigan. A avó deles era conhecida por suas atividades filantrópicas na comunidade local. Antes de partir, pediu aos netos que continuassem essa tradição. Hoje, todos os 5 netos, que vivem em diferentes cidades, organizam ações de caridade em suas respectivas regiões, mantendo o vínculo entre si e preservando a memória da avó por meio de boas ações. Cumprir a última vontade não é apenas um dever ou obrigação. É uma forma de mostrar às gerações futuras a importância dos laços familiares, ensiná-las a respeitar os mais velhos e a compreender o valor da continuidade. Quando as crianças veem os adultos respeitarem os desejos dos parentes falecidos, elas assimilam essa importante lição de vida e a levam consigo para o futuro. Na vida, muitas vezes, surgem situações em que o cumprimento da última vontade pode entrar em conflito com os interesses dos vivos.
Isso gera dilemas morais complexos, que exigem uma abordagem sábia e equilibrada. A história de Robert Miller, da Califórnia, ilustra bem esse tipo de situação. Robert herdou de seu pai uma empresa de construção com 50 anos de história. O último desejo do pai era manter o negócio na sua forma tradicional, continuando a trabalhar com os mesmos contratados e clientes. No entanto, o mercado mudou significativamente, surgiram novas tecnologias e novas exigências dos clientes. Robert enfrentou uma escolha difícil: seguir rigorosamente a vontade do pai e arriscar a falência da empresa ou modernizá-la, preservando seus princípios fundamentais. Após uma longa reflexão, encontrou-se uma solução de compromisso. A empresa adotou tecnologias modernas, mas manteve seus valores essenciais: honestidade no trato com os clientes, apoio aos funcionários antigos e participação ativa na comunidade local. Como o próprio Robert disse, compreendi que o principal desejo do meu pai não era preservar métodos específicos de trabalho, mas sim garantir que seu legado continuasse no espírito que ele havia transmitido. Uma situação semelhante ocorreu com a família Thompson, do Oregon. A mãe deles queria muito que a antiga casa da família continuasse sendo um local de encontro para toda a família. No entanto, a manutenção da enorme mansão tornou-se um fardo insustentável para os herdeiros. A solução foi inesperada. A casa foi transformada em uma pequena pousada familiar, onde um dos quartos está sempre reservado para os membros da família, que podem visitá-la a qualquer momento. A experiência dessas famílias mostra que, às vezes, a melhor maneira de homenagear a memória dos que partiram é encontrar uma interpretação moderna de seus desejos, preservando seu significado e valores essenciais. No entanto, é importante lembrar que qualquer decisão deve ser tomada com respeito e compreensão, e não sob a influência de emoções momentâneas ou interesses financeiros. Nessas situações, uma pergunta simples pode ser útil: o que essa pessoa gostaria para nós agora, vendo todas as circunstâncias que mudaram? Afinal, a última vontade é, acima de tudo, uma expressão de amor e cuidado pelos entes queridos, e não um conjunto rígido de regras a serem seguidas contra o bom senso. No mundo moderno, é muito importante pensar com antecedência sobre como transmitir corretamente nossos desejos aos entes queridos. Muitos conflitos e mal-entendidos familiares podem ser evitados se nos preocuparmos em expressar nossa vontade de forma clara e oportuna. A experiência de muitas famílias americanas mostra que um diálogo aberto sobre esses temas, embora possa ser difícil, traz aos envolvidos uma sensação de tranquilidade e segurança. A família Anderson, de Massachusetts, criou uma tradição maravilhosa. Uma vez por ano, toda a família se reúne não apenas para passar tempo juntos, mas também para discutir questões importantes sobre o futuro. Nessas reuniões, a geração mais velha compartilha seus desejos sobre como distribuir as relíquias da família, como preservar as tradições e quais valores transmitir aos netos. Todas essas conversas são registradas em um livro especial da família. É essencial documentar nossos desejos ainda em vida. Isso pode ser feito não apenas por meio de um testamento oficial, mas também com cartas pessoais para cada membro da família, mensagens em vídeo ou álbuns com comentários sobre fotos de família. Por exemplo, Margaret Baker, do Arizona, criou para cada um de seus netos uma caixa especial com objetos significativos e cartas que ajudam a manter viva a conexão entre gerações. O planejamento antecipado é especialmente importante quando se trata de um negócio familiar ou de um patrimônio significativo. Patricia Smith, proprietária de uma rede de floriculturas em Nova Jersey, gradualmente introduziu seus filhos nos negócios, ensinando-lhes os aspectos fundamentais da gestão. Ela não apenas lhes explicou a parte técnica, mas também compartilhou histórias sobre como a empresa foi fundada e quais valores sustentavam seu funcionamento. É importante lembrar que falar sobre a última vontade não é um tema sombrio, mas sim uma demonstração de amor e cuidado pelos entes queridos. É uma oportunidade de compartilhar sabedoria, experiências e histórias que, de outra forma, poderiam se perder. Nesse contexto, a experiência da família Green de Washington é reveladora. Eles estabeleceram a tradição de gravar em vídeo as histórias da família. Essas gravações não apenas preservam a memória,
mas também ajudam as novas gerações a compreender melhor as decisões e valores dos mais velhos. Um diálogo aberto sobre a última vontade ajuda a evitar mal-entendidos e conflitos no futuro. Quando todos os membros da família conhecem os desejos uns dos outros, torna-se mais fácil tomar decisões em momentos difíceis. Cumprir a última vontade tem um significado especial para as gerações futuras. Não se trata apenas de um ato de respeito pelos que partiram, mas também de uma ferramenta essencial para fortalecer os laços familiares e transmitir valores. A história da família Davidson de Minnesota ilustra perfeitamente como a última vontade pode se tornar um elemento unificador para toda a família. Quando a avó dos Davidson pediu que sua grande casa de campo fosse transformada em um local de reunião familiar, a ideia parecia complicada. Seus 4 filhos moravam em diferentes estados, cada um com sua própria família e responsabilidades. No entanto, o desejo da mãe os fez repensar suas relações familiares. Hoje, a casa se tornou um ponto de encontro para todos. Lá, não apenas celebram datas especiais, mas também realizam atividades para as crianças durante o verão, onde os primos mais velhos ensinam os mais jovens sobre as tradições da família. Um aspecto fundamental é como o cumprimento da última vontade influencia as crianças. Quando elas veem que os adultos respeitam os desejos de seus entes queridos que partiram, isso molda sua própria atitude em relação aos valores familiares. Na família Henderson, do Oregon, a geração mais jovem participa ativamente da manutenção do jardim comunitário criado pela avó. As crianças não apenas ajudam a cuidar das plantas, mas também aprendem sobre a história da família, desenvolvem um senso de responsabilidade pela natureza e compreendem o valor do serviço à comunidade. A última vontade muitas vezes se torna uma ponte entre o passado e o futuro. Isso é especialmente evidente quando se trata da transmissão de habilidades profissionais ou de um legado artístico. A artista Sarah Connor, do Novo México, deixou seu estúdio para sua neta mais nova, com o pedido de continuar ensinando arte a crianças de famílias carentes. Hoje, esse estúdio se tornou um centro cultural reconhecido, onde as novas gerações aprendem não apenas a pintar, mas também a importância da responsabilidade social. Cumprir a última vontade ajuda a estabelecer uma cultura familiar saudável, onde o respeito pelos mais velhos, o cuidado com os mais jovens e a preservação das tradições se tornam uma parte natural da vida. Isso ensina às novas gerações que a família não é apenas um grupo de parentes, mas um organismo unido, onde cada membro tem a responsabilidade de preservar os valores e a memória compartilhada. Para concluir nossa conversa, é importante destacar que cumprir a última vontade dos entes queridos não é apenas um ato de respeito por eles, mas também um passo essencial para alcançar nossa própria paz interior. Quando honramos com dignidade as promessas feitas aos nossos entes queridos, estamos criando a base para o nosso próprio futuro e o futuro de nossos filhos. Cada história familiar de que falamos hoje mostra como é importante encontrar em nós mesmos a força e a sabedoria para cumprir a última vontade, mesmo quando isso exige um grande esforço. Lembremos da família Parker, que preservou seu restaurante, de Sarah Thompson e sua biblioteca, da família Anderson com seus preciosos relógios. Todos eles encontraram na última vontade de seus entes queridos uma fonte de força e inspiração. É fundamental lembrar que no cumprimento da última vontade não existem pequenos detalhes. Cada desejo realizado, cada tradição preservada é um tijolo na base do bem-estar familiar. Quando nossos filhos e netos veem como honramos a memória dos que partiram, eles aprendem o mais importante: respeito, dedicação e amor à família. Não devemos ter medo de iniciar uma conversa sobre a última vontade com nossos entes queridos. Esse diálogo pode abrir novas páginas nas relações familiares, ajudar a compreender melhor uns aos outros e valorizar aquilo que realmente importa para a sua família. Lembrem-se da história da família Davidson, onde a última vontade da avó ajudou a reunir toda a família, ou da família Green, cujas gravações em vídeo se tornaram um legado inestimável para as futuras gerações. Cada família tem suas próprias tradições, suas relíquias, suas histórias especiais. E muitas vezes, é justamente a última vontade que ajuda a preservar esses tesouros e transmiti-los para aqueles que virão depois de nós. Não se trata apenas de palavras e promessas.
É um vínculo vivo entre gerações. É o que torna cada família única e especial. E para concluir, quero dizer, não adiem conversas importantes. Encontrem tempo para falar com seus familiares, registrar histórias, preservar memórias, pois é exatamente isso que representa a verdadeira sabedoria. Saber valorizar o que temos hoje e cuidar daquilo que permanecerá depois de nós. Lembrem-se de que cada promessa cumprida, cada tradição preservada é uma manifestação de amor, que é mais forte que o tempo e a distância. Amigos, agradeço a vocês por terem passado este tempo comigo. Espero que nossa conversa tenha ajudado a compreender melhor a importância da última vontade dos entes queridos e inspirado um diálogo aberto na família sobre esses temas tão importantes. Se gostaram deste vídeo, inscrevam-se no canal e ativem o sininho para não perderem os próximos episódios. Nos próximos vídeos continuaremos discutindo temas importantes para todas as famílias. Cuidem-se e cuidem de seus entes queridos. Até a próxima!